Olá, boa noite. Vamos hoje falar aqui sobre um povo muito especial na nossa vida. Teremos uma convidada muito especial. Estou aqui colocando o título da nossa live. Já temos a nossa querida convidada aqui, que vai estar aqui trazendo muitas informações, muitas novidades para muita gente, com certeza. Coloquei uma musiquinha aqui, não sei se vocês estão ouvindo, só para a gente começar bem, né? Começar animado. Então, para quem não me conhece, né, ainda, eu sou Paula Barreto, psicóloga, sou psicopedagoga e nesse mês, né, da psicologia, onde nós comemoramos, né, o mês da psicologia, eu escolhi esse dia, esse horário, né, para a gente falar sobre os nossos idosos, né, sobre as pessoas experientes da nossa vida, né, mais de experiência da nossa vida, e convidei uma pessoa muito especial que conheci num projeto muito legal, né? Ela vai poder se apresentar e vai trazer assim muitas novidades para a gente de todo o nosso processo, né? Todo o nosso processo de desenvolvimento e o quanto nós precisamos estar estimulando, né? Tudo que a estimulação cognitiva nossa, tudo que é necessário durante toda a nossa vida, né? Mas nós escolhemos falar desse tema, né, no cuidado do idoso, né? Então, você que conhece alguém, né, e que queira partilhar, vamos ter várias informações, né? Para mim, com certeza, muitas informações novas, né? Nós vamos estar aqui com a Marina Paradanta, ela vai trazer muitas informações que até eu também não conheço, né? E é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito esclarecida, e eu quis convidá-la, né, e ela aceitou de bom grado para estar aqui conosco, né, partilhando desse momento. Então você pode aí clicar no aviãozinho e já convidar quem você queira que participe, né, para que a gente possa estar partilhando com mais gente, né, partilhando de mais momentos aqui. Boa noite, Sônia. Boa noite, a Marina acho que já está aí também. Boa noite, Edilane. Boa noite, Janice. Muito bom ter vocês aqui. E já podem ir convidando aí as pessoas que vocês gostariam de estar partilhando esse momento. Então, na psicologia, né, o meu foco é mais, né, hoje em dia com crianças, né, e no processo de orientação dos pais, no processo da educação infantil, né, dessa relação, relacionamento entre os pais, né, então, mas e o atendimento de adolescentes também. Então eu estou trazendo uma pessoa que fale um pouco de uma idade que ainda não é muito a minha praia, né? Mas que tudo que ela fala, vocês vão ver, nós podemos usar em todos os momentos da nossa vida, inclusive como prevenção para essa idade, né? Que vai chegar para todo mundo, né? Essa é a questão, vai chegar para todo mundo. Então, vamos chamar aqui, vou chamar a Marina para a gente falar desse cuidado, né? Eu trazendo a psicologia preocupada, né, com o cuidado do idoso. Então, bem-vinda, Manu, que bom que você está aí. Vou chamar aqui a Marina, vamos lá. Fala, Ah, Gabi. entrou. Oi! Oi, Que Paulo! bom!
bom. Seja bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Eu já estava aqui falando demais de você. Eu falei, deixa eu chamar ela. Obrigada, obrigada. É tão bom esses encontros, né? Eu acho que têm sido tão importantes para a gente, né? Se a gente tem que tirar uma coisa boa disso tudo que tem acontecido nas nossas vidas, eu acho que essas oportunidades de conhecimento, de falar mais sobre os nossos É. assuntos, né? Tem sido bem produtivo, bem interessante, né? E assim, exatamente o que eu estava falando, eu acho que a gente vai agregando o trabalho de um com o outro e vai juntando, né? Verdade, verdade. E, e assim, nós nos conhecemos, né? Agora eu vou falar, porque eu ia falar antes de você entrar. Nós nos conhecemos num projeto muito lindo, que é a revista Papo Cabeça. Já vi que o Rodrigo Campos entrou aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ah, o Rodrigo. Já tá ele aí, ó, é suspeito. Ah, E assim, que proporcionou a gente se conhecer, na verdade, né? verdade. Nós escrevemos juntas na revista, participamos, né? Escrevendo na revista, então na revista Papo Cabeça, para quem não conhece, né? Se entrar no nosso Instagram vai ver alguma publicação, e da revista mesmo, né? Que é da Adriana e do Rodrigo. E assim a gente foi conhecendo o trabalho uma da outra, né? E aí eu, na verdade, assim, como trabalho com orientação de pais e filhos, né? E nessa relação, eu tive muito pedido, as pessoas estavam querendo que falasse da sua área, entendeu? Legal. E aí eu me lembrei, eu falei, gente, é a Marina, é ela que precisa vir para nos ajudar, Que né? bom, Então bom, foi por isso, o convite, o espaço é todo seu. que bom. Eu já vi assim, a maior parte das pessoas que me pediram para chamar estão aí. Ai, que É a bom, tá vendo? Aninha, é, Né? Eu acho que os idosos agora, né, principalmente agora com a pandemia instaurada, né, na nossa vida, eles ficaram mais em evidência, né? Tem se falado muito sobre eles, sobre como passar por isso tudo, né? Como está sendo para eles passar por isso tudo. Então, e aí isso é um lado bom, porque aí as pessoas começam a procurar saber mais, né? Porque é o que você falou, né, Paula? Todo mundo vai envelhecer. A gente tem muito medo de falar nesse tema. O que eu percebo, de uma forma geral, as pessoas não querem envelhecer, não gostariam de envelhecer, mas o fato é que a gente quer sim, a gente vai envelhecer, e o bom é a gente passar muitos anos por aqui ainda, né? Aproveitando bem a nossa vida. De que forma a gente quer chegar lá? Eu digo sempre nas minhas lives que tem um médico que eu sou apaixonada por ele, o nome dele é Dr. Alexandre Kalash. Ele já foi até diretor da OMS. Então ele tem uhum, sido convidado por várias instituições para falar sobre isso, e ele tem um evento que é o Café Filosófico que ele faz, que era presencial, uhum, agora acho que ele está fazendo até online também, e ele fala num desses encontros, ele pergunta, olha, a gente não gosta de pensar na nossa morte, né? No dia da nossa morte. Que dia, quando que a gente vai morrer, com quantos anos a gente vai morrer. Então, eu quero que todo mundo levante a mão aqui, quem acha que vai morrer com 60 anos? Aí, todo mundo quietinho. Quem acha que vai morrer com 70? 80? Meia dúzia de gato pingado. 90? Todo mundo. Levantou o braço. Quer dizer, a gente quer viver muito, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem esse medo de falar do envelhecimento. Então é difícil. Eu acho que essas são oportunidades da gente falar, né? Que a gente está realmente envelhecendo, o mundo está envelhecendo. O Brasil já tem aquela história da pirâmide, o estudo, né? Científico, estatístico, pirâmide invertida, né? A gente está envelhecendo uhum. mais, tem nascido menos pessoas e a gente vai envelhecer e a gente está vivendo mais. Como é que a gente quer chegar lá com 80, 90, 100 anos? A gente tem que chegar com uma qualidade de vida, né? Com alguma autonomia de vida, com independência de vida. Esse é o nosso objetivo. Então, trabalhar com atividades lá na frente, atividades compensatórias, a gente consegue isso? Claro, a gente começa a ficar surdinho, começa com problema de audição, vamos sim colocar o nosso aparelho auditivo. Uma coisa que eu tenho falado, que eu acho que também vai ser muito bom para a população de uma forma geral,
que as pessoas que estão entrando no envelhecimento agora, né, que estão começando esse processo de envelhecimento, elas têm muito mais conhecimento do que os idosos de hoje, com 80, 90 anos, né? Eles são muito mais resistentes. Então, a gente conhece. Meu pai faleceu no ano passado com 92 anos, ninguém fazia ele colocar o aparelho no ouvido. Mas hoje em dia, eu acho que o idoso novo, né, o que está entrando agora, ele reconhece que para ele vai ser bom se adaptar ao aparelho de ouvido, né? Então, ele vai compensar uma deficiência e aquilo vai trazer qualidade de vida para ele, né? E hoje o que eu percebo também é que os idosos, eles têm uma tendência a ficar muito sozinhos, né, em casa. Muitos se aposentam, param de trabalhar, e aí param de fazer as atividades, né, normais, né, do dia a dia. Isso, e vão ficando mais quietinhos em casa, vão falando menos. E isso tudo vai prejudicando o seu funcionamento, né? Vai lentificando as suas ações, e aí vai tendo as perdas cognitivas, vão ficando mais significativas, né? E aí, com a vinda da pandemia, tudo aquilo que a gente fala muito, prega muito sobre a conscientização de sair, dar uma volta, pegar sol, fazer atividade física, que é importantíssimo para a cognição, né? Cognição, gente, no outro dia mesmo, na nossa oficina de quarta-feira passada, acho que foi na passada, alguém me perguntou, Marina, eu tenho ouvido falado muito sobre cognição. O que é cognição? Falei, é o que a gente faz. A gente faz aula de estimulação cognitiva. O que é isso? Cognição é tudo que a gente aprende, né? Aquisição de novos conhecimentos, de aprendizagem. E a gente aprende o tempo inteiro. E a gente aprende desde quando a gente nasce até o nosso fim de vida, a gente vai aprendendo. Né? Então, Paula, agora, vamos... Travou. Agora eu vou... Ai, meu Deus, essa tecnologia. Vive dando susto na gente, né? Mas você estava falando da definição de cognitivo, né? Do que é a estimulação cognitiva. Exatamente, né? O que é cognição, o que é estimulação cognitiva? A estimulação cognitiva é uma atividade que promove estímulos específicos para melhorar a nossa cognição, a nossa aprendizagem, né? Então, existem inclusive estudos que mostram a eficácia da estimulação cognitiva como uma forma não farmacológica, né? Quer dizer, ela evita você tomar medicamentos. Ah, obrigada, filha. Ah, aguinha, que linda. Obrigada, filha. Opa! Tem que beber água, né, gente? Então, tem estudos que demonstram que a estimulação cognitiva ela é tão importante que ela evita que o paciente, né, que a pessoa tome medicamento para melhorar
memória, né? Percepção visual. Então, são várias habilidades cognitivas. Eu estava falando sobre isso, porque a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala sobre envelhecimento é a perda da memória. Mas, na verdade, a memória é um domínio cognitivo, que é aquela que incomoda mais a gente mesmo, né? A gente começa a perder as palavras, né? A esquecer de coisas, de momentos, e aí isso incomoda bastante, e por isso que isso chama mais atenção. Mas, na verdade, os domínios cognitivos são vários, né? Tem a questão da linguagem, a velocidade de processamento. Isso tudo pode ser treinado. Uhum. Existe a possibilidade de treino para melhorar essa funcionalidade. Então, o objetivo da estimulação cognitiva é trazer um envelhecimento ativo, para que a pessoa mantenha as suas atividades, para que a pessoa, principalmente, eu trabalho muito com grupos, né? E o grupo favorece isso, porque a gente separa os grupos por faixa etária. Então, quando a gente realiza a atividade, né, um encontro no grupo, com pessoas que têm a mesma faixa etária, a tendência delas terem passado por coisas similares é muito grande. Então, eles se identificam, eles gostam de conversar, né? Então, além das nossas atividades específicas para melhorar a cognição, eu trabalho muito em cima das funções executivas, a gente trabalha organização e planejamento, controle inibitório, que tudo vai baixando, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando, mesmo perdendo algumas habilidades. Então, os meus grupos, Uhum. basicamente, são grupos de adultos e idosos ativos, né? Então, eles têm uma cognição preservada, tem alguns com algum tipo de limitação, mas a gente promove esse processo de compensação, né? Então, eu falo para eles, o que a gente perdeu, perdeu, não recupera, né? Mas a gente consegue ativar outras áreas e melhorar o funcionamento. Então, isso que é o interessante, né? E trabalhar em grupo, para Uhum. eles, tem sido muito prazeroso. Até uma coisa interessante, né, Paula? Porque eu sempre falei que o curso, né, a oficina da memória, que a gente chama, pode ser chamada de Uhum. ginástica cerebral, enfim, mas a atividade de estimulação cognitiva, ela muito presencial, né, muito analógica. Então, os nossos encontros são presenciais, os grupos chegam na sala, a gente tem café, tem biscoitinho, a gente começa com atividade individual para todo mundo, com folha, distribui, eles escrevem, porque escrever é importante, né? E aí tem a hora do intervalo, depois tem um jogo de tabuleiro que eles amam, né? Que é a hora realmente da socialização, né? Que eles ficam super animados. E aí acontece que a Uhum. gente não pode mais se encontrar, né? Como é que faz agora? E aí, Como é que você tem feito? pois foi super difícil no início encontrar uma solução, né? E eu falei, bom, vamos fazer uma tentativa, né? Vamos fazer um teste para ver se vai dar certo. Porque aí, além da atividade em si, ela ser muito presencial, exigir muita presença de todos, ainda tem a dificuldade tecnológica de todo mundo. Deles e minha. Sim. E minha também, né, gente? Nossa! A gente está aprendendo. Ó, tem gente. Eu vou falar sobre isso, sobre exercício para fazer sozinho, que ajuda a memória. Tem vários aplicativos também. Aplicativos Dá umas dicas aí. Vou dar dica também, vou dar dica. Então, dá para fazer sozinho sim também. Eu passo um monte de dever de casa, eu vou mandando coisinhas também. Dá para fazer. Mas aí eu fui estudando o que estava acontecendo aí no mercado, o que todo mundo estava fazendo, e aí eu descobri o Zoom. Vamos fazer uma tentativa? Vamos tentar abrir pelo Zoom? E aí eu tive o apoio dos familiares, que nessa hora também é muito importante, né? Todos os que moram com seus familiares, com o filho, ou com o próprio marido ainda, né? Eles entraram super rápido. Quem estava sozinho em casa, muitas moram sozinhas, eu fiz um tutorialzinho, olha, você vai clicar aqui, aperta, né? Então eu fiz a explicação, a gente foi se falando e todo mundo Uhum. conseguiu entrar. E aí foi engraçado, porque todo mundo se via, elas se falavam, e um burburinho, né? Aquele burburinho que fica no início. E eu achei até que nem ficou Aham. muito certo. Eu entrei para ver como é que ia ser, mas olha,
eles adoraram, adoraram. Tanto a turma, eu tenho turma mista, tem homens também que participam, senhores ótimos também, eles adoram. Achei que eles não fossem querer participar, porque Olha homem só, tá gosta de vendo? frio, né? Aham. Mulher gosta de falar, gosta de se encontrar, homem, Isso, né? Mas eles independente de onde seja, exatamente. Zoom, Eles não gostam muito, né? Eu achei que eles não fossem querer fazer. Eu falei, meus rapazes não vão topar essa nova forma de comunicação. Olha, eles adoram, adoram. Todos participam. Poucos não fizeram adesão. Aqueles que realmente não gostam de internet, aqueles que não conseguiram entrar e preferiram. A gente se fala, a gente faz, né? A gente tem se falado durante a semana, eu mando atividades, mas não participa do grupo. Mas o grupo, ele está muito animado, até porque muitos que faziam fisioterapia, outras atividades, né, outros exercícios, eles Uhum. não puderam participar, não estavam fazendo. Não puderam fazer mais. Então, eles ficaram com essa única atividade, né, de estimulação cognitiva. E foi muito bacana, porque deu super certo. E o que eu percebo também, Uhum. que apesar dos nossos encontros estarem fazendo muito bem a eles, a realidade deles, o dia a dia deles, ficou mais pesado mesmo, porque todos nós, inclusive eles, estão com uma sobrecarga psicológica, uma sobrecarga cognitiva, né, alta por conta disso tudo. Uhum. Então, eu percebo que Uhum. aqueles que estavam desmamando de algum tipo de medicamento por conta de processo depressivo tiveram que voltar, tiveram que fazer algum ajuste medicamentoso. E quando a gente Uhum. percebe que precisa desse ajuste medicamentoso, a gente faz contato com familiares, esse contato é importante, né? Essa percepção nossa. Uhum. Então, às vezes, tem gente que quer entrar, às vezes fica insegura de entrar, a gente se fala antes. Eu falo muito com eles durante a semana, né? Para dar esse apoio, Uhum. né? É um apoio, um carinho que a gente faz, esse acompanhamento. Eu trabalho com mais uma pessoa, não posso deixar de falar nela, que é a Patrícia. Não sei nem se ela está aqui, não vi ainda passando. A Patrícia é maravilhosa, então ela entra comigo nas aulas e a gente faz essa dobradinha. Até porque se trava a internet de uma, a outra entra, quer dizer, uma é backup da outra. Vai se ajudando. É isso aí. Uhum. Então ela entra também, então ela faz as perguntas, a gente faz essa, né, essa nossa dobradinha e dá super certo. E Patrícia também entra, posta coisas importantes no grupo, a gente posta desafios para manter eles o tempo inteiro ativos, né? Para a gente saber, também é uma forma da gente saber o que eles estão fazendo, se eles estão bem, se eles estão muito sozinhos, se eles estão precisando de algum apoio. Então a gente vai fazendo esse trabalho Uhum. de acompanhamento, né? Eu recebi umas perguntas, né? Quer dizer, já teve uma aí, né, que perguntou se tinha alguns exercícios que podia fazer, né, sozinho. E recebi uma pergunta assim: quais as habilidades que ficam mais comprometidas no idoso? Tem alguma, assim, alguma que seja mais, né, que se repita mais? É a memória, a visopercepção também. Hoje até eu estava vendo uma live de uma neuropsicóloga que eu sou apaixonada pelo trabalho delas, eu sigo muita coisa delas, porque elas fazem um trabalho com pessoas que trabalham com estimulação cognitiva, que é ativamente, e elas estavam falando sobre isso. A gente fica muito em cima da memória, né? Que a memória é o que mais incomoda. Mas a memória, Uhum. lógico, é o primeiro ponto que chama mais atenção e a gente se preocupa, porque todo mundo sabe que o Alzheimer, né? A perda de memória é muito, muito forte, significativa, impressionante, porque a gente perde as funções do nosso pré-frontal, né, das nossas funções executivas, enfim, várias Uhum. áreas são afetadas. E principalmente a área da nossa consciência, né, do nosso cerne. Mas eu acho que a linguagem é um domínio cognitivo que fica bem abalada também, né? A velocidade de processamento, a forma que a gente fala, porque ela está muito associada também à memória. Então, aquelas perdas, quando a gente sabe, a gente quer nomear alguma coisa e a gente não consegue falar a palavra, né? Aquilo não vem na nossa mente. Uhum.
aquela linguagem mais dificultada, eu acho que também é um ponto importante de percepção. O próprio autocontrole também, né? Até existe uma máxima aí que as pessoas falam que os idosos não têm filtro, né? Ah, eu posso falar o que eu quero. O idoso pode falar o que quer, pode fazer o que quer. É porque ele vai perdendo mesmo essa capacidade de autocontrole, né? Que é inibir uma vontade de falar imediata, dar uma resposta imediata a alguma coisa. Então também. Você está falando uma coisa que, assim, é bem importante, talvez, para as pessoas que cuidam do idoso, né? Também. Porque isso, por exemplo, é uma informação que a pessoa que cuida do idoso, né? Ela recebe isso de uma outra forma. Verdade. Né? A coisa do falar, mas aí quem está ouvindo, que não tem esse conhecimento, né? Verdade. Aí fala, como assim, né? Como assim? Peraí, mas também não dá para ser assim, não, mas é porque ele perde esse autocontrole, né? É biológico, ele não consegue controlar, né, aquilo. Isso é importante, sim. A pessoa que está cuidando, ela tem que saber. Muitas vezes o idoso se passa por teimoso em alguma situação que ele realmente não consegue atingir aquilo. Na minha última live, eu convidei a Flávia, que é uma fono hospitalar. Eu vi. Você viu sobre deglutição? E ela fala. Que fala da deglutição, né? Então, os idosos chegam para ela no hospital e o familiar chega com o discurso. Ele é teimoso, ele não quer comer, ele não aceita, ele não consegue engolir, né? Existe todo um processo de deglutição e ele não consegue. E a mesma coisa com outras tarefas. Hoje, nessa live que eu vi da Ativamente, as meninas deram um exemplo de um filho que também falou que a mãe não quer. Minha mãe não consegue mais ler, ela não sabe ler, ela não quer ler. E elas foram analisar por que ela não queria ler. Ela não conseguia passar para a próxima linha, ela lia sempre a mesma linha, ela não conseguia. Isso é uma dificuldade de visopercepção, ela não consegue. Então, quer dizer, como a gente trabalha a visopercepção? Por que o idoso precisa da letra maior? Não é só pelo problema da visão em si. A visopercepção, ela engloba outras coisas também, né? Aquilo está ali na frente dele e ele não está enxergando que aquilo está ali na frente dele. Ele vai perdendo a percepção de onde está. Eu percebo isso. Minha mãe mora hoje comigo e eu percebo isso um pouco nela também, né? Às vezes ela tem problemas de visão, ela tem baixa visão, então para ela, isso ainda potencializa. Eu estou vendo que alguém falou ali sobre glicose, perguntando sobre glicose. Todas as outras doenças que a gente tenha, né, que são controláveis, como a hipertensão, a glicose alta, né, diabetes, elas são todas controláveis, a gente consegue controlar. Quando elas estão descontroladas, há uma descompensação geral no corpo, né? Geral. E afeta a cognição, né? Afeta a nossa cognição. A gente diminui a nossa capacidade funcional, sim. Por isso que tem que controlar diabetes, tem que controlar hipertensão, né? Pressão tem que ser controlada. Então, importantíssimo. Trabalho de prevenção. Como diz o doutor Pacheco, na da Clínica Se Acorda. Doutor Pacheco, eu ia falar nele. Pasta de exame. Pastinha, gente! E se não levar a pastinha do doutor Pacheco? Mas é isso. Gente, deixa eu explicar isso. Deixa eu explicar. O doutor Pacheco é um cardiologista, excelente pessoa, né? Da Ciacor, muita gente que está aqui conhece ele, né? E ele, assim, ele praticamente, vou dizer para você, eu tenho uma consulta marcada com ele, que eu fiquei igual uma louca catando papel aqui, porque eu preciso fazer uma pastinha, porque ele diz que, e assim, olha, a minha mãe teve um AVC, um segundo AVC há pouco tempo, né? Se não fosse a pastinha, a organização do doutor Pacheco, com a vida dela toda ali, assim, toma aqui, ó, chegamos na UTI, a história dele, né? É tão importante isso, né? Verdade. E o doutor Pacheco, ele defende isso, né? A questão da prevenção, da gente ter todo esse cuidado, né?
Então a gente está falando da pastinha. Alguém botou aí, a minha pastinha nunca mais nada. Muito bom. Eu aprendi. Ele é o cardiologista da minha mãe, né? Legal. E uma coisa interessante que você falou, que assim, a importância do olhar também de quem está junto, né? Do idoso, né? Assim, a minha mãe, quando teve o AVC, na verdade, ela teve algumas coisas que no rosto a gente percebia. Eu saí com ela, né, com meu irmão, levei para o hospital, voltamos, fizeram o que tinham que fazer e tal, voltamos, mas o AVC continuou. Olha. Não sei como é que, eu não me lembro agora como é que fala isso, mas assim, ele continuou. E no dia seguinte, como que a gente percebeu? Ela começou a engasgar. Uhum. Mas assim, engasgar do nada, né? E ela não tinha, e ela falava, mas tem alguma coisa estranha, eu não tô nem sentindo que eu vou engasgar, uma coisa assim. E aí eu fiquei naquilo, quem me alertou? Doutor Pacheco, volta agora para o hospital. Olha. E realmente ela foi para UTI, né? Eu acho que ela está aí assistindo a gente. Né? Que legal. E aí ela foi para UTI, por quê? Porque o negócio não tinha parado, entende? Mas foi por causa dessa dificuldade. De repente, ela de manhã começou a engasgar, e o negócio começou a aumentar, e ela não estava comendo nada que pudesse engasgar, começou a engasgar com a água. Olha só. Né? Olha só. E aí eu falei, gente, né? Então, assim, o olhar também, né, de quem está junto é muito importante. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, como as pessoas, às vezes, podem errar até por desconhecimento, né? Verdade, por desconhecimento, eu acho. Né? Perfeito. Eu falei isso, né, nessa live que eu participei com a Flávia, que o que me chamou a atenção, uma palestra que ela deu, e já tinha acontecido esse processo com meu pai. Eu dava água para ele, achando que eu estava fazendo bem para ele, e não estava, né? Eu tinha que misturar espessantes, porque ele estava broncoaspirando, ele também engasgava, e eu falava, bebe água, pai. E eu não sabia, não tinha tido. Nossa, eu penso nisso, não gosto de falar. Eu vontade de chorar, é horrível. É horrível. É muito. Porque a gente tenta fazer, né? A gente vai tentando fazer o que está ao nosso alcance. Exato. E o que a gente acha melhor. A pessoa engasga, bebe água, né? E não aí, quando eu cheguei no hospital, eu falei, não é. Né? E aí deram depois um espessante, né, para ela. Exatamente. Exatamente. E agora está na fisioterapia, está se recuperando, uma fisioterapia maravilhosa, com a Hélia, que tem uma clínica aqui na Avenida Central, excelente fisioterapeuta também. Mas tá assim, né, aos pouquinhos, mas está indo. Mas às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente realmente não conhece, né? E aí a gente trata assim, né? Ih, não quer comer, ih, tá engasgando. Essa coisa da palavra, né? De você. Ela tem muito, assim, eu quero lembrar, né? Eu sei que eu vou falar, mas a palavra não vem. Aí eu assim, como assim, né? Isso, pois é, né? Então, são perdas cognitivas que a gente vai tendo ao longo dos anos e que dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com grupo. Eu faço atendimento domiciliar também, atendimento individual, mas o grupo, para mim, é onde a gente tem muitos ganhos, sabe? Eu acho que o grupo, se antes era importante... Se alguém quiser participar do grupo, como é que faz aí para entrar em contato com você? Pode fazer contato comigo. Vocês têm o meu Instagram aí, ó. Aí tem minhas informações, tem o link que vai direto para o WhatsApp. É só falar. A gente faz aula experimental para ver como é. Até no último evento da Ciacor, eu participei do Dr. Pacheco, a gente fez uma aula prática e foi muito legal. O pessoal participou aberto. Eu estava com um pouquinho de medo da faixa etária, eu não sabia quem ia estar comigo, né? Então eu fiz algumas atividades que eram mais fáceis, porque eu não sabia se eles iam ter a habilidade motora de escrever ali, né, rapidinho. Então, mas foi um sucesso, todo mundo participou muito, eles gostaram. É muito legal, porque é o que eu te falei, assim, a gente tem ganhos em relação à nossa cognição, né? O objetivo é ampliar a nossa capacidade de memorização, ampliar a nossa capacidade
de autocontrole, então a gente faz atividades específicas para isso, tem várias atividades específicas para isso. E não sei se alguém já perguntou, mas toda vez que eu falo que eu trabalho com estimulação cognitiva, alguém me fala assim para mim: ah, eu faço bastante palavra cruzada. Palavra cruzada é bom, é legal, mas não é só palavra cruzada, entendeu? Porque o cérebro se acostuma com aquilo. As atividades variadas é que são importantes, né? Esse é um desafio até para mim, porque como a gente agora não tem mais o recurso da folha, eu fico mais limitada com relação às atividades. Então a gente tem que estudar, né? Estudar muito como a gente pode adaptar as atividades de uma forma que seja apresentada oral, que também que não deixe quem está ouvindo, né, cansado, que elas consigam se manter atentas, mas tem sido bem interessante, porque o resultado é legal. E eu também, como eu uso Zoom, eu uso o recurso visual de slide. Então, algumas atividades eu coloco no slide para que elas possam acompanhar e poderem responder, né? Então, o resultado é... Na verdade, a gente do lado de cá, a gente está se reinventando também, né? Eu, para atender, como eu atendo crianças, né? E agora, né? Como que faz, né? E aí eu estou trabalhando com uns recursos que eu não sei se você conhece, da Paula Campos, que ela produz recursos para trabalhar também assim, né? Trabalha no Zoom, compartilha a tela, Legal. e aí tem vídeos, tem histórias, e a criança também compartilha de lá. Ela também tem acesso ao que você está compartilhando, né? Para mim foi assim, né? Um alívio, né? Porque as crianças precisam, exatamente, né? Mas eu já atendia online, mas era adulto, né? Aí, e aí, como é que faz com as crianças? Então, acho que também para a gente, né? A gente está se reinventando para tudo isso e para continuar atendendo às necessidades que hoje, por conta da pandemia, também é muito maior, né? É verdade, eu acho. Mas você podia dar umas dicas aí, hein? Você podia dar umas dicas práticas pro povo aí. Quem quer? Bota aí, gente, eu quero! Bora, gente, vamos fazer uma aula experimental para vocês trabalharem a memória. Que pena, eu não separei nada. Isso! Mas olha, tem vários aplicativos, se vocês procurarem por estimulação cognitiva, ginástica cerebral, aplicativo gratuito no celular. Os aplicativos, eles são legais, mas vocês vão perceber que eles vão aumentando o grau de dificuldade, porque a gente trabalha com isso. A gente começa com um exercício pouquinho, né, e depois vai aumentando. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma atividade de memória operacional, para aumentar a nossa capacidade de memorização. Por exemplo, eu vou falar, deixa eu pegar aqui 3 palavras. Eu vou falar máscara, álcool, álcool e casa. Aí vocês têm que me responder de trás para frente. Entendeu? Casa, álcool. Meu Deus! E aí a gente começa... Ah, tá, ao contrário. Ao contrário. A escrita, mas a palavra, né? De trás para frente. Então, máscara, casa e álcool. Álcool, casa e máscara. E aí a gente vai fazendo, por exemplo, eu começo com 3, depois a gente vai aumentando. 4 palavras. Elas têm que me repetir de trás para frente. Ou eu falo, fiz essa também. Por exemplo, eu falo 4 nomes próprios. Marina, Paula... Vânia e Fabiana, quem eu tô vendo aqui agora subindo. Marina, Paula, Vânia e Fabiana. Vocês têm que me escrever em ordem alfabética esses nomes que eu falei. Então, essa manipulação da informação dos nomes que eu falei, essa manipulação da informação e escrever as palavras, você está trabalhando a sua memória operacional, que é aquela memória curtinha, né? A memória online. Ela fica ali por alguns minutos, mas ela é super importante para a gente. E é aquela memória que a gente vai perdendo mesmo, ela está dentro, inclusive, das funções executivas, as nossas funções superiores de análise, decisão, né? Então, é bem importante. A gente trabalha com memória, trabalha com imagem cheia de coisas, por exemplo, vamos pensar, animais, vários animais. E aí eu mostro uma imagem com vários animais. Então, elas têm que ver ali, né, quais são os animais que estão ali. E aí eu troco a imagem faltando 3. Então, elas têm que me falar quais são os 3 que estão faltando.
né? Então, são vários recursos que a gente tem. Esse é o visual. Eu acho que o auditivo é mais difícil. Então, a gente vai começando com os recursos mais fáceis, que aí a gente vai percebendo, o legal é isso, que ao longo das aulas a gente vai percebendo que a gente vai aumentando a nossa capacidade de retenção, né? E aí as pessoas começam a perceber que no dia a dia delas isso também melhora, né? Por isso que eu tenho os meus grupos. Questão, né? Legal, os meus grupos de estimulação cognitiva, eu tenho aluno que está comigo há 4 anos. Eu chamo de aluno, tá, gente? Eles não são meus pacientes, são meus alunos. Todo mundo está na oficina da memória. É trabalho em grupo de estimulação, né? E aí, com relação à ansiedade, com relação da memória com ansiedade, é verdade. Quem sofre de ansiedade, porque a ansiedade está aí, né, generalizada em todas nós, claro, memória alterada, né? Tem a questão do humor, né? Quando o humor está rebaixado, afeta a cognição, afeta a memória. E a mesma coisa a ansiedade. Os processos de ansiedade, eles atrapalham. E a ansiedade, na verdade, assim, a ansiedade, ela já começa atrapalhando a tua concentração, né? Então, você desconcentra. E aí eu acho que também tem essa jogada também que às vezes eu percebo, assim, e aí eu tô falando, aí eu vou falar do outro oposto da idade, né? Com criança, né? Porque o trabalho às vezes, né, você falou de coisas que às vezes eu trabalho com as crianças também, que tem problema de concentração, né? Então, uma vez até, que minha mãe teve 2 AVCs. No primeiro, você falou da palavra cruzada, eu fiquei quieta aqui, eu falei, meu Deus, se ela estiver assistindo aí, ela falou assim, eu vou ficar fazendo, eu sou mulher de ficar fazendo palavra cruzada. Né? Por quê? Porque eles têm muita atividade, minha mãe é muito ativa, né, e tal, e aí se depara com algumas, né, com essas limitações, né, então é difícil, né, difícil de lidar. E a ansiedade, né, que é causada, eu acho que por esse processo que demora a cair a ficha das limitações, né, afeta a concentração nas coisas também, né? Eles mesmos já não querem, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero ler, não quero isso, não, para quê? Né? Até, né, ter uma organização disso, né? E depois, eu acho que quando começa a fazer esse trabalho, né, vai ganhando gosto, vai vendo que, né, que consegue dar uma resposta melhor, que consegue lembrar, né? Eu assim, acho que é excelente, né? É um trabalho muito bom. Isso, e é o que eu falei, assim, é a diversidade das atividades. A palavra cruzadas, né? Fazer palavras cruzadas é ótimo. Eu trabalho muito com. Eu tenho uma cartinha com letras que é maravilhosa, até para trabalhar com criança. Não sei se você conhece. Ela é muito legal. E aí eu também trabalho com eles, com os idosos, né, com essas cartas. E aí a gente pode trabalhar, deve trabalhar sim, mas não só isso, né? Tem gente que acha, não só isso. É só isso, são atividades. Cada atividade ela vai ter um foco maior em algum domínio cognitivo. Então, tem várias atividades para a linguagem, né? Para essa velocidade de processamento, para flexibilidade cognitiva, que está muito relacionada à criatividade. Então, a gente começa com início de frases e eles terminam. Depois vai ficando mais difícil. Eu vou falando um fim de frase e você tem que elaborar um início para aquela frase. É mais difícil, né? Ou outro trabalho de flexibilidade cognitiva. Quando eu dou uma resposta e você tem que elaborar uma pergunta para aquela minha resposta, né? Então é difícil também. É todo um trabalho, né? Exatamente. Tem muita coisa, dá para fazer muita coisa. Então é um trabalho bem amplo, né? É bem interessante. Né? Eu assisti uma live, eu acho que era uma live sua, eu não me lembro agora onde que estava, mas assim, que você fazia perguntas e aí eu fui fazendo, né? Aí teve uma hora que eu parei, eu falei, meu Deus, eu me perdi. Que você falava assim, escreva 4 palavras que termine com R-O. Ah, sim, Mas que termine, né? Aí você falou assim, beleza. Aí peguei a caneta e fui. Falei, meu Deus. Quando é a literação... Escrevi 2, não saía.
quando termina, você tem que pensar mais, né? Então, você tem que dar aquela paradinha. E essa busca, né? Esse acesso, essa evocação de lá das suas áreas hipocampais para frente, você está fazendo exercício Uhum. cerebral. Essa é a ginástica cerebral, entendeu? É quando você está fazendo E aquele deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida minha e também perguntaram aqui também para mim no meu WhatsApp. É, por exemplo, quando a gente está diante de uma situação em que a pessoa está nessa fase que você falou, o idoso quer falar, assim, e eu sei o que eu quero falar, mas não sai a palavra, né? Mas ela sabe o que que é, né? Uhum. A gente deixa a pessoa lembrar, a gente força para que a pessoa lembre ou a gente ajuda e A completa? gente pode dar pistas, a gente pode ir falando, dando Ah, pistas. Porque dependendo do idoso, ele se incomoda se a gente completar, entendeu? Depende muito do idoso. entendi. Né, se ele aceitar, tudo bem, mas o importante é que você vá dando pistas, né? Ele vai falando, ai, gente, mas é aquilo, tá ali. Aí você fala do lado do copo, atrás daquela Uhum, pasta. Aquilo aí a gente vai entendi. dando dica. A gente pode dar até a dica semântica. Se for uma caneta, é uma K, isso é K, e eles completam, Aham, entendeu? A gente vai dando as dicas. uhum. E se for o caso, a gente dando a dica semântica, a palavra sai. Eles vão lembrar, né? Eles conseguem acessar. Uhum. Mas isso acontece. Mas é tão delicado isso, né? Que, assim, você deu um exemplo aí, né? Que quando você está fazendo isso, né? Uhum. Cá, você está falando para criança. Exatamente. Assim, a criança, né? O que vem no nosso pensamento, o que a gente está acostumado, né? Uhum. E aí o idoso, né? Imediatamente, pô, mas eu não sei nem que isso é uma caneta. Exatamente. Isso é uma ansiedade, isso causa um desconforto, né? E aí que a gente está perto, que a gente está junto, Uhum. né? Às vezes a gente fica, ai meu Deus, completo, não completo, Eles porque a ficam gente muito quer, né? A gente aborrecidos. Eles ficam aborrecidos. Eles não, isso incomoda. Primeiro que incomoda, né? Você quer falar e o teu incomoda mesmo, né? incomoda muito, né? Mas não vai ser exatamente a dica, eu tô lendo, preciso a dica é Aham, para fazer o esforço de pensamento, né? É para fazer o esforço de pensamento. Normalmente, quando a gente vai dando a dica, ele lembra. A dica uhum, semântica é para a pessoa que já está com uma limitação maior, né? Que já começa maior. uma Uhum, limitação maior. Mas essa coisa da infantilização, você falou, é muito importante, porque o trabalho de estimulação cognitiva, por exemplo, meus grupos delas e deles, a grande maioria trabalhou fora, né? Exerceram cargos importantes. Tem um senhor que foi desembargador, né? Funcionário, enfim, de vários lugares, Petrobras. uhum, Então, são pessoas que não podem ser. E mesmo as que não foram, as donas de casa, né? As que trabalharam uma vida para uhum, a família, para casa, não pode ser infantilizado. Então, a gente uhum, procura o tempo inteiro trazer atividades, frases que elas tenham que completar do dia a dia delas. Por isso que é importante um trabalho de anamnese. Eu comecei a falar sobre a Ciacor, que eu não sabia quem era o meu público, e foi uma dificuldade para eu programar as atividades, né, na prática, exatamente por isso, porque o meu uhum. grupo eu conheço, eu sei o que eu posso aplicar para eles, o que eles vão me responder. Isso. Né? Aham. Porque, então, essa entrada, a chegada no grupo, ela é muito importante. A gente faz uma aula experimental para que a pessoa entenda mais ou menos o que, que é, né? E depois que a gente conhece a pessoa, a gente vai traçar um perfil dela, eu vou saber o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. A gente pode fazer, se for o caso, algum teste de rastreio para a gente perceber ali quais são as maiores dificuldades. E aí sim, a gente trabalha com atividades direcionadas. Aí eu vou enquadrar essa pessoa no grupo mais adequado para ela, para a faixa etária dela, para as dificuldades dela. Então a gente trabalha em cima do perfil da pessoa, né? Conhecer essa pessoa é muito importante. Ao longo das aulas a gente vai tirando várias coisas também, né? Então Uhum. é muito produtivo por isso. Essa coisa da Ih, falhou. A infantilização, né? É, assim, aconteceu assim um episódio e que eu acho que assim as pessoas fazem no intuito de ajudar, É, né? é verdade. Mas que
às vezes, a minha filha tá aí, ó, Bruna, ela tá perguntando, ó, esses exercícios podem ser feitos para jovens também? Pode, Bruna, pode. Como sua mãe falou no início, estimulação cognitiva a gente faz em todas as idades. E aí com focos diferentes para cada idade. Então eu tenho, Paulo, uma turminha. Depois eu quero falar com você sobre isso. Vamos trocar Tá, também, você vai me ajudar. vamos. Eu tenho criança, eu posso atender crianças, então eu faço treino cognitivo para crianças e adolescentes. Eu tenho um grupo de adolescentes, que são crianças que estão no Fundamental 2, mas aí o objetivo é trabalhar concentração, foco, função executiva, né, organização, planejamento, definição de metas, cumprimento de prazos. Pô, excelente. É muito legal. E a gente faz esse trabalho em grupo também. São 5 crianças que eu tenho, é um grupo pequeno. Fundamental também tenho. Eu tenho o projeto Concentra, que na verdade é uma atividade que é só para escola, é dentro das escolas. É muito legal o projeto Concentra. Porque aí Ai, que legal. aí a gente faz como se fosse uma atividade extracurricular. Como tem balé, né, outras atividades, judô, tem o treino cognitivo, tem o projeto Concentra. É muito legal. E com as crianças eu trabalho jogos. Então, a maioria dos trabalhos, ou eu trabalho junto com o projeto pedagógico que a escola esteja trabalhando, e aí eu faço algumas atividades relacionadas a isso. E sempre, mas a maioria do tempo da aula são jogos, né? Oficina de jogos. E eles adoram, porque aí a gente trabalha o raciocínio lógico matemático, né? Estratégia. Pô, excelente. Eu tenho muito material, tenho muitos jogos, muita coisa. Comprei então vamos trocar. Comprei tanto, inclusive para os meus idosos, né? Porque eles amam jogar, amam. E comprei muito jogo novo no início do ano. E não tô juntando, né? Não, mas já vamos botar isso aí para funcionar. Mas assim, enfim, eu acho que... Tá ali. A Marcinha tá ali, ó, a mãe do... tá todo mundo... Tá todo mundo botando legal. Lucas ama, gosto muito de jogos. Legal. Isso aí. Legal. Que bom. Eu trabalho muito com as crianças também, com jogos, né? Acredito muito nessa abordagem, né? Porque a gente aí consegue realmente que a criança, né, relaxe e a gente consiga fazer realmente uma terapia, né? E eles gostam muito, né? Mas agora ainda só online, mas esses recursos da Paula Campos são excelentes, excelentes, é interativo mesmo. Alguns não, você precisa que os pais imprimam para que ele tenha lá o trabalho e a gente use daqui também. Entendi. Mas tem uns interativos mesmo, sabe? Que dá um pouco mais de trabalho, né? Dependendo da idade, eu preciso que os pais estejam juntos, mas pra gente é excelente que os pais estejam juntos, né? É verdade, é verdade. Tem um crescimento muito grande, uma conexão entre eles, né? Muito grande. Inclusive, o nome do projeto dela é Conexão. Legal. Né? Desses recursos, né? Mas, assim, a gente... Essa questão, né? Que a gente... Acabei falando das crianças, porque a gente acaba, às vezes, com o idoso, infantilizando mesmo, né? Assim, e a gente tem que ter um cuidado para isso, né? Porque eles se irritam com isso e com razão, né? É verdade, é verdade. É chato, né? Eles não gostam, mas a gente procura trabalhar, assim, com frases, com situações do dia a dia. Até quando a gente trabalha algum recurso mais voltado para raciocínio lógico, que exija figuras, imagens, a gente procura imagens compatíveis, né? Imagens para pessoas adultas e não figurinhas infantilizadas, né? Então a gente procura trabalhar com material bem legal. Eu uso muito esse material também da Ativamente, das neuropsicólogas que eu falei que eu hoje assisti a live delas. Elas são maravilhosas, elas têm um material muito bom, é um dos materiais que eu uso muita coisa. Eu uso da Fernanda Papaterra, que é uma fono maravilhosa, ela tem apostilas também, trabalho linguagem com as atividades dela, que são ótimas. Hoje mesmo minha aula foi toda baseada numa atividade dela. Eu gosto muito. Eu tenho vários recursos, né, que eu vou aprendendo, a gente vai descobrindo, a gente vai estudando,
né? E vai fazendo, vai Aham. aplicando. Né? É, a gente tem 5 minutos ainda. 5 minutinhos. Temos que ir para o YouTube para ter mais tempo. Ah, verdade. Verdade. Ó, agora que eu vi, essa que tá botando, fazendo joia pra gente, é a Adriana. A Adriana é filha da Mary. Mary é minha, lá da Oficina da Memória também. Muito bom, É também lá? gente. Ah, legal. É isso aí. E assim, eles quando você faz esse grupo, e aí eles levam atividades para também fazer durante o dia, durante a semana. Qual a frequência desse trabalho? Olha, normalmente eu não faço dever de casa para eles. O que eu faço é, Uhum. durante a semana, enviar vários atividadezinhas curtas no próprio grupo nosso de WhatsApp. Quando alguém me pede especificamente, né, individualmente, Marina, eu preciso de mais, eu tenho mais tempo, eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu mando mais material, eu faço uma apostila e encaminho. Então, dependendo da Entendi. pessoa, eles querem fazer. Mas se eu obrigar a fazer em casa sozinho, eles não fazem. Eles têm que ter alguém do lado para fazer. Entendeu? Muito difícil, a Aham, minoria. Assim. São poucos os que querem fazer mais atividades em casa, né? A maioria, entendi. eles preferem fazer com a gente no grupo, né? É, É o estímulo, né? é, É o estímulo de é o estar tempo, junto, né? De estar junto com alguém no mesmo barco né? A troca, né? A troca é muito boa. a troca é boa, a gente fica mais de É, 1h30 falando. Os nossos encontros, eles têm uma duração de 1h30. E eu achei que aham. por online a gente fosse ter uma redução de tempo por conta dessa dificuldade mesmo, né, de falar. Às vezes cai, às vezes a internet não tá. Eles não querem desligar, Paula. Eles não querem desligar. Ah, mas já falei, não, vai falar mais. Não querem desligar. É muito legal, E assim. você tem alguma dica, assim, ou experiência com o idoso que cuida do idoso? Poxa, vou te Sabe falar. essas situações assim de Tem. acho É, que precisava de outra live, né? precisava de outro lado, porque eu tenho super essa relação, porque meus pais não conseguiam mais ficar sozinhos em casa e vieram morar com a gente, né? Foi por isso que eu vim morar em Uhum. Niterói, para ficar perto deles e para eles poderem ficar Hum, comigo, porque minha mãe com baixa visão, meu pai sem ouvir. Imagina os dois, minha mãe cega, quase cega, tadinho, porque ela tem baixa visão, com a visão bem comprometida, e ele surdo. acho que o doutor Pacheco entrou aí, ó, Luiz Carlos Pacheco. Ah, que legal, doutor Pacheco, que prazer. Seja bem-vindo! A gente já falou aqui, ó, das pastinhas, dos exames guardadinhos, todo mundo com as suas pastinhas, sua recomendação tem que ser seguida Já, sempre. Né? Bruno também está aí. isso, Bruno, tá todo mundo. obrigada, Bruno, por entrar e participar um pouquinho com a gente. Bruno Ribeiro, gente, maravilhoso. Obrigada, Adriana. Adriana aqui comigo, obrigada. Doutor Pacheco, muito bom, ele está rindo ali, ó. Mas é verdade, eu acho que É. assim, essa relação de idoso com idoso, quando os dois estão idosos, estão morando juntos, né? E os dois com as suas limitações, com seus problemas, administrar isso é bem difícil, né? Para o filho, eu sou filha única, Imagina. então era bem difícil para mim, né, gente? Era bem difícil, por mais que quando é com a gente é diferente, né? A gente falar, né? A gente orientar o outro é uma coisa, e aí a gente viver aquilo, por isso que eu sei que é difícil pra caramba. Então eu super entendo quando alguém vem falar comigo, eu entendo tudo, porque eu passei muito por isso, Uhum, passei por poucas e boas. Alguém falou lá em cima e eu ia uhum, falar, esqueci agora, isso me passou pela cabeça, que era uma dificuldade aqui em casa também, a questão do banho do idoso, convencer o idoso a tomar banho. Meu pai não queria. Então a gente tem que estabelecer rotina, horário. E aí, pô, se tem um dia que tá frio pra caramba e não deu pra dar um banho nele, calma, tudo bem, dá no dia seguinte, sabe? Então a gente vai ajustando a nossa uhum. rotina, né? Obrigada, doutor Exatamente. Carinho também. Obrigada, doutor Pacheco. É difícil lidar com É, eles pela teimosia, porque eles vão ficando teimosos, eles vão tendo baixa de autocontrole, então é natural, né? E a gente tem que ir uhum, tentando ajustar isso e com carinho.
entender, né? Fazer com que Exatamente. ela possa ouvir de um lado e sair pelo outro, né? Deixar falar, Exatamente. porque não tem interesse, Exatamente. né? É isso aí. Vamos ter que encerrar. Tá me avisando aqui que a gente tem 17 segundos. Vai cair.